Bom, pessoal, boa noite. Essa aula será referente ao o referencial teórico, né, da pesquisa. O referencial teórico, que é uma das partes, se não for a parte mais complicada do projeto, é mais difícil porque ele requer muita leitura, né, requer leitura e requer interpretação, requer escrita. Então, nesse primeiro momento, a parte depois dessa aula, né, vai ser gravada e quero que vocês assistam ela tanto que for necessário, né, para absorção, né, dos detalhes. Então, ela deve ser vista várias vezes. Se você não terminou até os objetivos ainda, termine, aí assista posteriormente essa aula, né, que será sendo gravada e vai ser disponibilizado no grupo. Tá certo? E vai falar sobre alguns recados aqui. Eu coloquei a atividade até segunda-feira, né? Aquela primeira atividade. Essa do referencial teórico será até o último dia da entrega, certo? A entrega final. É a parte que vocês têm que ter um tempo para ler, tem que ter um tempo para produzir. Então, você só consegue produzir se você se botar para fazer a leitura, botar para fazer a escrita, certo? Os recados aqui. Tem gente que está fazendo o problema e não está colocando a pergunta. O problema ele é essencial na pesquisa. Sem problema, sem a problemática, não tem pesquisa. Não tem pesquisa. A pergunta é o que você quer responder futuramente. Sem a pergunta, não tem pesquisa, não tem curiosidade. Entendeu? Tem que ter a pergunta. Mesmo que você fez um texto na introdução, né? Mas tem que ter uma pergunta, tem que ter uma ou mais perguntas. A pessoa pode ser mais de uma, pode ser duas, três, quatro, vai depender da sua pesquisa. Pode ser mais de uma pergunta. E pode ser uma pergunta mais contextualizada, né? Eu pedi uma simples pergunta, né, para vocês entenderem o que é um problema, né? Mas vocês podem contextualizar a pergunta, né? Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, de questões discursivas, ele vai dizer assim, o que é isso, o que é aquilo, quais são as características? Não mais. Não existe mais questões dessa forma. As questões de toda, até do ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental, é contextualizada para a criança. As perguntas não são mais simples, tá certo? Então tem que ser, eu falei uma pergunta simples para vocês entenderem o que é o problema. Mas eu quero que vocês, né, no futuro, melhorem a pergunta. Coloque mais de uma pergunta. Como assim, professor? Por exemplo, quais são as dificuldades, meu tema? Quais são as dificuldades do professor de educação física nas escolas? Então, o meu problema será também quais as dificuldades que o professor tem dentro da sala de aula ou na escola, pergunta, né? Mas eu posso dizer também, a escola disponibiliza materiais para que o professor trabalhe? É outra pergunta, é outro problema. O professor, ele, na sua formação, ele soube trabalhar teoria e prática, né? Então, tem perguntas. A escola possui uma estrutura física que dê condições de trabalho para o professor e aprendizagem dos alunos? Está vendo que uma temática abre várias questões? Vocês podem colocar mais questões, certo?
É uma dica. A hipótese, pessoal, é a resposta do problema. É a possível resposta do problema. O problema é pergunta, a hipótese é a resposta. A gente confundindo também. Se eu não corrigir de alguns, eu ainda irei corrigir. Tá certo? Mas eu corrigi de muita gente. Se eu dei o ok, é porque está certo. Mas tem uns que eu dei um recadinho lá. Já encontrei plágio, já mandei consertar. Tá certo? Mesmo que talvez passe, mas futuramente vai cair, porque eu vou corrigir o trabalho por completo quando for entregue. Certo? E a justificativa é o porquê da pesquisa. Tem gente colocando o verbo na justificativa. O verbo é nos objetivos. Não inicia a justificativa com o verbo. O verbo de ação é lá no objetivo. Tem gente colocando verbos na justificativa. A justificativa é importância. Qualquer dúvida, revise o vídeo passado. Tá certo? Então, tem essa possibilidade, mas coloca o que tem ou não. Não entendi a pergunta, Diego. Você pode abrir o áudio e falar. Professor, no caso da introdução, né, que você estava falando aí, da problemática, no caso, não é diretamente a pergunta que a gente vai fazer na hora da digitação lá, né? No caso, você vai falar o problema que, por exemplo, falta de material, né? Não, A estrutura da escola, é isso que você quer na problemática? não. A problemática são perguntas que você tem curiosidade de saber. Não é o problema, não é um problema que acontece lá. O problema é uma coisa boa da pesquisa, não é coisa ruim. É o ponto de partida da pesquisa. Por Pois é, exemplo, mas quais são os materiais? Por exemplo, a escola possui materiais, né, que para acesso do professor de educação física. Então, são perguntas. Tá certo? Não é pergunta ruim. São perguntas que fazem parte da sua pesquisa. no caso, diretamente numa escola, assim, já caso a gente fosse em campo, no caso. Isso, Aí a vai gente tem ter. que descrever, né? A Isso, situação da escola, não é isso? isso. Você tem que. O projeto, como eu falei, o projeto é um planejamento. Mas você quer saber disso. Eu quero saber se a escola tem isso. Eu quero saber se o professor tem uma formação. Eu quero saber se os alunos eles têm um lugar físico, estrutura física da escola que eles fazem atividades físicas. Então são curiosidades, são perguntas relacionadas ao seu tema. Né? Pronto, agora sim, pessoal. Nesse primeiro momento agora nós vamos dar início ao projeto, referencial teórico. Fala o seguinte, pessoal, anotem a dúvida aí, que no segundo momento a gente faz esse tira dúvidas, tá certo? A gente tem que iniciar aqui porque... Diga aí, Jane, rapidinho aí. Professor, porque eu fiquei em dúvida por conta que a aula ficou marcada, foi para o dia 15, aí eu não sabia que era hoje, eu fiquei assim em dúvida, porque cheguei agora porque estava trabalhando. Não, eu Aí marquei hoje porque... Deixa eu apertar a pausa aqui na gravação. Eu marquei hoje para o pessoal aqui, ó, tem um pessoal de Campo Maior, Sigefredo, né, Sobradinho. Então, marquei porque tinha poucos alunos em Sobradinho e Sigefredo. Daí eu incluí as turmas para ficar melhor. Mas segunda-feira tem outra aula. Mas essa aula está sendo gravada. Tá certo? Tudo bem, professor. Beleza.
Ó, pessoal, o que é o referencial teórico? Né? Também chamado de revisão de literatura. É porque, às vezes, você vai perceber em alguns projetos ou em algumas monografias ou artigos que tem o nome revisão de literatura. É a mesma coisa. Você vai fazer, né, como diz aqui no segundo tópico, um embasamento teórico. O que já foi encontrado até o momento. Então, a dica, né, que justifique o tema abordado. Então, a dica é pesquisar sobre a temática. Pesquisar sobre o tema. Ler sobre o tema. Como é que eu faço isso, professor? Tem o Google Acadêmico, que é muito bom. Tem vários artigos. Você coloca o seu tema lá, vai aparecer vários artigos. Certo? Então, leia. Eu posso ler? Pode. Não pode copiar. Tem gente já querendo copiar, até na justificativa já. Certo? Não pode, que é plágio e é crime. Certo? Então, você começa, por isso que a gente fala assim, que a gente começa da seleção do tema. Primeiramente, a gente seleciona o tema, né, o nosso tema. Busca da literatura, né, pesquisa direcionada. Então, para a gente conseguir falar sobre o nosso tema, você tem que ler, não adianta. A pessoa vai inventar, não pode. Não adianta. Por isso que eu quis logo começar essa aula do referencial teórico hoje, para dar tempo de vocês começar as leituras até o dia 1º de outubro, para a entrega do trabalho completo. Certo? Exclusão do desnecessário. Nas buscas, vocês verão trabalhos que são semelhantes ao de vocês, que são parecidos, e outros que não tem nada a ver. Então, você tem que excluir esses arquivos, não ler o que é direcionado à sua temática. Não, tem gente que pensa que vai achar do jeito que está o seu tema. Na maioria das vezes não tem. Você tem que olhar temáticas semelhantes. Não achar, você pensa que vai achar tudo de mão beijada. Muito difícil. Trabalhos semelhantes. O que é que eu faço? Você pode fazer resumos do trabalho. O artigo, que é bom, que artigo tem 10 laudos, 15. É mais fácil de fazer um resumo. Pessoal, o resumo é aquele que a gente escolhe cada pedaço do parágrafo e copia do mesmo jeito que está lá? Não. Tem gente que já discutiu comigo dizendo que o resumo é isso. O resumo é você ler e escrever o que entendeu. Com as suas palavras. Com a ideia do autor. Aí tem gente que, não, eu vou copiar do mesmo jeito que está lá. Cada parágrafo eu tiro uma frase e coloco aqui no meu trabalho. Isso é plágio já. Certo? E aí, professor? Tá me escutando aí? Tô. Mas a gente pode tirar uma frase direta e depois parafrasear com as nossas próprias palavras. Isso eu vou explicar também. Assim, eu tava lembrando. Tá. Pode continuar. Então, escrever com próprias palavras segundo os autores. Então, esse é um tipo de citação. Você utiliza, né, da fala dos autores, lê, interpreta e escreve com as suas palavras, com a ideia do autor. Então, você, por exemplo, você quer um parágrafo, você lê esse parágrafo. Não entendi, leia novamente. Ah, entendi. Agora eu vou escrever com as minhas próprias palavras o que esse parágrafo quis dizer. Então é dessa forma. Um tipo de citação. Vou já explicar aqui quais são os tipos de citações, né? Referencial teórico ou introdução. Então, em artigos, né,
científico de experimento, artigos originais, os autores usam a seção introdução para colocar o que a literatura expõe sobre o assunto. Mas, no nosso caso, a introdução ela é uma seção separada. Primeiro tem a introdução, depois tem o referencial teórico. A introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. Por isso que eu falei bem no início da introdução, para você apresentar o seu tema. Você tem que apresentar o seu tema para o leitor. Tá certo? Então, eu vou colocar lá na atividade? Não, eu pedi para vocês fazerem essa apresentação do tema, na introdução, na versão final. Certo? Por exemplo, eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial teórico. Vou falar sobre saúde, né? Educação física para a saúde, promoção da saúde, tudo. E eu quero colocar o conceito de saúde. Eu vou inventar o conceito. Eu acho que saúde é isso, isso e aquilo. Não. Você não pode fazer isso. Então, eu vou na literatura. O que é literatura, pessoal? São os escritos sobre o seu tema. E ver como os autores já definiram este termo. Você lê e vê, segundo o fulano, ele disse que saúde é isso, isso e aquilo. Então, tem um exemplo bem aqui. Ó. Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental de um indivíduo. Foi eu que disse isso? Não, foi a Organização Mundial da Saúde, 1948. Então, isso dá respaldo, dá confiabilidade, né, do seu trabalho. Não sou eu que estou dizendo, mas também a OMS está falando aqui que a saúde é isso. Certo? Então, é dessa maneira inicial aqui que você faz o referencial teórico. Agora a gente vai para a prática. Vou mostrar aqui como se faz na prática os dois tipos de citações. Existem 3 tipos de citações. Tem a citação direta. Se quiser anotar aí é bom. O que é citação direta? Citação direta é você copia, né, um parágrafo do texto que você leu e cola no seu trabalho. Mas você tem que dizer o nome do autor, o ano e a página que você tirou. Então, você está dando credibilidade ao autor. Então, o nome já diz, direta, né? Você pega diretamente do texto. Certo? Mas você tem que colocar o nome do autor, ano e página. Citação indireta. O nome já diz, indiretamente. Por exemplo, eu li um parágrafo e eu quero colocar ele no meu trabalho. Eu leio, faço a interpretação e copio com as minhas palavras o que o autor quis dizer. Mas, mesmo assim, eu tenho que colocar o ano, né? O nome do autor e o ano. Eu tenho que colocar.
certo? Eu tenho que colocar. E tem a citação de citação. É que você pega uma citação dentro já de um trabalho, né, uma citação direta, e coloca no seu trabalho. Por exemplo, você olha uma citação de um trabalho, né? Citação direta. E você quer colocar essa citação no seu trabalho. Aí como é que a gente faz com as referências? A gente vai lá no referencial. Exatamente. Também vou explicar também. Só é Ctrl+V, Ctrl+C no referencial. Isso, lá na referência para pegar o nome do autor. Já explicar também. Nossa. Você pode também buscar as citações diretas e colocar no seu trabalho. Mas vamos fazer os exemplos aqui. Vamos fazer primeiramente a citação direta. Pesquisei um trabalho sobre a minha temática, né? A iniciação da natação, do desenvolvimento motor da criança, uma proposta de aplicação. Gostei dessa temática. Quem é o nome do autor ou autora? Emanuele Mendes Fialho. Certo. Está tudo aqui. Belo Horizonte, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, no ano 2013. Então, gostei desse trabalho. Vou lá. Primeiramente, eu desço aqui, né, porque é uma monografia. Olho o resumo. Vejo se realmente esse trabalho pode colaborar com a minha pesquisa. Se sim, aí eu desço mais, vou lá na introdução, vou lá no sumário, dar uma olhada direitinho, principalmente aqui no sumário, ver se tem algum título que me chame a atenção. Por exemplo, ele vai falar primeiramente de desenvolvimento motor. Aí eu disse, não, eu quero falar logo de natação. Então está bem aqui, ó. Ele vai falar de natação, o nadar, breve histórico, regras e tudo. Nado livre, nado posto, perfeitamente para mim, que eu quero falar sobre os tipos de nado. Então eu vou lá, tá onde? Isso aqui é o sumário, tá na página 31. Então eu vou lá. Né? Vou lá na página 31. Pronto. Natação. Pronto, ele vai fazer aqui, ó, ela, no caso, tem esse parágrafo inicial dela aqui, Emanuele, da Fialho, né? Que eu gostei demais. Gostei desse parágrafo aqui. Está na página 31 e eu quero colocar no meu trabalho do jeito que está aqui. Um parágrafo pode, mas não pode pegar o trabalho todo e jogar no seu. Não, é citação direta, peguei. É plágio. Quero pegar só um parágrafo. Copio aqui. Vou lá no meu referencial teórico. No meu trabalho, né? Vendo aqui que a gente terminou os objetivos, né? E lá embaixo, né? Tem um referencial teórico, que é o ponto, que é o quarto ponto. Só que é o seguinte, eu não posso iniciar o trabalho com citação não, dos outros não. Você tem que iniciar o seu parágrafo com um título, por exemplo. Então, eu vou falar assim, falar sobre... o meu título será o que é natação. É um título que eu inventei. Vocês irão inventar também. Não vou colocar primeiramente a citação dela. O que eu faço? Eu tenho que fazer um parágrafo introdutório. Então, vamos dizer assim, a natação consiste em
Aí eu finalizo meu parágrafo, vamos dizer assim, que eu estou colocando os pontos aqui. Vamos dizer que eu coloquei mais ou menos as 3 linhas. Terminou? Não, eu tenho que colocar o nome da autora que eu vou citar. Segundo, como é o nome dela? Sempre o último nome que a gente cita dos autores. Sempre o último nome. Por exemplo, o meu nome é Marcelo Alves dos Reis. Se eu for citar, se alguém for me citar, tem que ser Reis. Segundo Reis. Sempre o último nome. E o nome dela, o último nome dela é Fialho. Então você coloca aqui, segundo Fialho. Abro o parênteses. Coloco o ano. O ano vocês viram lá que é 2013 do trabalho. Qual é a página? Página 31. Se não me engano, 31. 2 pontos. Agora sim que eu posso colar, né? Eu posso colar aqui a citação. Então, eu colo aqui. Só que a citação direta, longa, ela tem que ser reduzida a margem da esquerda para a direita 4 centímetros. Aqui a régua, 4 centímetros. Pronto, acabou? Não. Você tem que complementar a citação da autora. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você lê a citação e complementa ela. Então, né, podemos observar que a natação, né, na natação existem várias, vamos dizer assim, modalidades. E complemento, né, com as palavras, minhas palavras, no caso de vocês. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de como fazer uma citação direta. Você precisa iniciar com as suas palavras, fazer a citação do autor, nome do autor, da autora, o ano e a página, colocar o parágrafo que você gostou, colar, e embaixo você tem que complementar a citação acima com as suas palavras. Viu? Já a gente vai para perguntas. É o seguinte, pessoal. Agora, citação direta. Nós vamos para a citação indireta daqui a pouco. O Zoom está me dando 1 minuto. Mando novamente o link para vocês. Já, já.